É, provavelmente vai tirar a gente aí com R$ 500. Tem que renovar topo. O que me diz que o preço está em tendência e continua em tendência, tá? Ele superar o topo anterior, tá? No caso de uma tendência de alta e no caso de uma tendência de baixa, ele renovar fundo, tá? Ele rompeu o fundo anterior. Então ele me mostra que estou em uma tendência, estou forte nessa tendência, estou rompendo fundos e topos. Então continua aí que eu tô forte. Então a gente tem que entender isso, que a gente tem que estar no trade, tá? A gente tem que pegar carona com quem manda no mercado, que são os big players, tá? Enquanto o big player estiver comprando, tá, e eu estiver no trade, eu vou me mantendo no trade. Por quê? Porque ele está me mostrando que ele está forte, tá, na parte compradora ou na parte vendedora, né? Mas é isso que eu tenho que prestar atenção. Então, se eu estou em tendência, estou rompendo topos na parte compradora, uma tendência de alta, ou estou rompendo fundos, renovando fundos numa tendência de baixa, e eu estou na mesma direção, eu estou certo no trade, eu procuro me manter nele, né? Ó, tá muito ruim, pessoal. A média já tá envergando para baixo, tá rompendo a VWAP de novo, a VWAP tá praticamente reta, tá? Ou seja, média reta, pessoal, ela não dita tendência, né? Ela tá flat, ela tá reta, ela não tem resistência ali naquele momento, tá? Então pode ser que a gente saia agora nesse momento. A gente já está um bom tempo nesse trade, tá, pessoal? A gente já entrou ganhando e estamos nos mantendo no trade, tá? Buscando níveis mais altos, buscando preços mais altos, buscando o nosso alvo, que está lá no 5.322. O preço vai chegar lá? Não sei. Eu espero que sim. Espero, lógico, que meu alvo está lá, né? Então, ó, por exemplo, o que eu vou fazer agora? Se esse preço romper o próximo topo, tá? Se ele renovar topo, eu já protejo o meu preço aqui abaixo dessa defesa. Por quê? Porque eu entendo que o mercado defendeu ali. Então, eu uso isso ao nosso favor, tá? Mas, ó, ele precisa romper o 315 aí, ó. Rompendo o 315, eu já jogo a minha proteção aqui para o 311,5, tá? Apesar dele estar mais fraco agora, pessoal, ele está com uma configuração muito boa de que vai dar continuidade no movimento, tá? Mas ainda assim eu estou preferindo proteger o nosso capital. Ele precisa romper o topo anterior para me mostrar que ele ainda continua em tendência, tá?
Se ele não tem força para romper o topo anterior, mostra para mim que ele já perdeu um pouco da força, tá? Vou traçar uma fibra aqui desse ponto até esse, tá? Ó, vai romper nesse momento aí o topo anterior, tá, pessoal? Por que que essa definir a aparência por níveis? Ok, aplicar. Aí sim. Ó, a gente teve ali, ó. Tem que romper esse topo aí, ó. Olha aqui a resistência que tá nesse 315, pessoal. Então aqui, ó, vamos ver onde que tá o 161%. Calma aí, deixa eu incluir níveis aqui. Níveis. Incluir 161%. Ó, ele não tá passando 315. Eu não sei o que tem nesse 315 aí, mas 161%. Incluir. Aplicar. Ok. Ó, o 161% lá, onde é que tá? Tá exatamente no nosso alvo, que é o 322, ó. Ó, 161 tá... Não, ele tá um pouco mais alto. É legal. Pessoal, não tô gostando desse preço, hein? Vou botar R$600 aqui, ó. E vou deixar o preço fazer o que ele quiser agora. Eu queria que ele tivesse rompido esse 515, mas ele não está com força para romper. Vamos ver o que é que tem nesse 515 aqui, ó. Cara, foi uma defesa muito fraca aqui, ó. Vamos ver mais para trás aqui o que tem. É aqui, ó, no dia 13 ontem foi o final do pregão, ó. Vamos ver. Ó, se eu tivesse deixado lá nos R$600, ele tinha tirado a gente. Vocês estão vendo a dificuldade que tá para subir? Então assim, tá tendo uma resistência muito grande por parte do vendedor aí, pessoal. Deixa eu ficar sem bateria. Eu preciso que esse comprador apareça, senão ele vai vir mais baixo, vai tirar a gente vai sair do trade. Por quê? Eu já estou há muito tempo nesse trade aqui. Estou só administrando. Já fiz o que eu devia ter feito, já estudei o mercado, entrei no momento certo, protegi o trade onde eu acredito que seria a proteção correta, certo? E agora estou administrando.
Vamos... Onde a gente entrou? A gente entrou aqui no 300, ó. 5.300, a gente já está lá no 5.313 neste exato momento que vos falo. Ó, esse candle tem que fechar positivo. Se ele fechar negativo, ele vai vir buscar aqui embaixo. E aí eu saio do trade, tá? R$600. Seja o que o mercado quiser. Deus não se mete no mercado. Ele deixa para os homens decidirem. Ele tem que fechar positivão. Tá faltando 15 segundos. Ó, lembra que eu falei de 315? Ele não rompeu o 315, ó. Não rompeu. 315 tá uma resistência fortíssima, pessoal. Ó, ele fechou positivo, mas tomando uma defesa, não foi como eu gostaria de ter visto, tá? Mas não está perdido de tudo ainda. A não ser que o vendedor apareça muito forte aí, ó. Ele tá com uma escora enorme aqui, ó. Uma escora enorme de 2.630 contratos, pessoal. Olha aqui, ó. 2.630 contratos. Tá atrapalhando aqui. Não tá atrapalhando não. Então, olha lá, ó, 2.630 e está mantendo, ou seja, o vendedor não quer deixar passar 315. A não ser que ele abra mão dessa posição, ele vai jogar a níveis mais baixos, tá? Encurtamento de candles, falta de interesse do comprador, o vendedor com um lote muito grande parado ali, sabe? O comprador consome, o vendedor repõe. O comprador consome, o vendedor repõe. Então, pode ser que estamos chegando ao fim desse trade, tá, pessoal? Pode ser. Eu não estou sentindo firmeza no comprador, não. Ele dá aquela animada na gente e volta atrás, larga o osso. Dá aquela animada e larga o osso. Tá igual aquele meme dos cachorros brigando. Um do lado do portão, outro do lado do outro. E aquela valentia toda. E quando abre o portão, de repente o nego fala assim: Ih, e agora? Não tem mais nada na frente. O que eu faço? Os dois dão as costas e vai embora. Então eu tô sentindo isso aí, ó. Comprador e vendedor não tá deixando nenhum ganhar dinheiro, nenhum passar. O nego tá quebrando conta nesse momento aí, ó. Vai para cima, vai para baixo e não vai, e vai, não vai, não vai. E entra comprado e entra vendido, agora vai e não vai. Só que a vantagem da gente estar no momento certo, da gente ter comprado no momento certo, entrado no trade que é independente de compra ou venda. A gente está sempre comprado ou vendido, tá, pessoal? O bom dos contratos futuros é exatamente isso, que você não precisa ter o papel para negociar. Você pode comprar e depois vender, e pode vender e depois comprar. Então, você liquida a operação, tá? No contrato futuro é assim. Pessoal, ó, se eu tivesse que entrar nessa operação agora, aí eu não entraria. Por quê? Porque eu estou vendo que o 315 está sendo muito defendido pelo vendedor, tá? A gente já está no trade, a gente está com R$600, tá? Então, assim, eu vou manter aqui embaixo, onde teve essa pequena defesa aqui, ó, tá? Eu vou manter essa nossa proteção aqui, sabendo que o preço pode vir aqui tirar a gente e continuar subindo, tá?
Se o comprador não aparecer, é isso que vai acontecer. Se ele aparecer dali onde está, na 8 exponencial, e der uma pancada, tá, para ganhar esse 315 aí a gente volta a ter esperança do preço chegar em níveis maiores, tá? Ó, você vê, ele não passa 315. Aquela linha amarela ali fui eu que coloquei, tá? Eu estou entendendo que existe uma força muito grande da parte vendedora para não deixar esse preço passar dali. Pessoal, desculpa aí o mau jeito, é porque realmente eu fui pegar o computador para montar a plataforma para gente operar juntos e eu vi essa essa estrutura linda de cinema, tá? E aí não teve como eu não entrar nesse trade, pessoal. Então, às vezes a vida é assim, né? A gente faz os planos e nem sempre os planos são como a gente, as coisas não saem como a gente planejou. Mas eu acho que está dando para a gente pegar bastante informação aqui que vai ser de muita valia para vocês, tá? Independente de não tá na mesa, enfim. Não estou nem operando de mouse, que eu também não recomendo, não recomendo operar sem mouse. Operar só no laptop aqui é muito ruim. Mas, enfim, a gente fazemos o que podemos, né? Como diria o nosso poeta. Mas vamos lá. A gente está no jogo, tá no game ainda. Ó, o 315 ele tem que ganhar essa região 315, pessoal. Vocês vão ver que quando ele ganhar essa região que foi muito brigada, o preço vai dar uma acelerada de novo para cima, mas ele tem que ganhar com força, ó. TT todo verde, isso é bom, mas o preço parado. O que quer dizer isso daqui? Esse candle no meio tem tanto força comprando quanto força vendendo, tá? Não é indecisão, não. Algumas pessoas costumam falar que é um candle de indecisão. Não, pelo contrário. Tem muita briga de cima para baixo e muita briga de baixo para cima, então o preço fica preso. Ó, deu uma pancada para cima, recebeu uma defesa muito forte, tá com uma quantidade de lote enorme no 315, que é o 2.590 lotes. E assim, se o comprador não tiver apetite para consumir todos esses lotes, ou o vendedor tem que abrir mão da posição dele, né? Que aí também tem isso, às vezes é blefe. Ele está ali, mantém 2.600 lotes. Pode ser que seja uma pessoa, uma pessoa não, né? Uma pessoa jurídica, um big player. Colocou ali 2.600 lotes. Vou manter minha posição, vou manter. Opa, tá vindo, estão comprando, eu abro mão da minha posição e deixo o preço passar. Porque quem quer vender, pessoal, quer vender mais caro. Quem quer comprar mais barato. Então, o que a gente pensa? O big player vai pensar: nesse primeiro momento aqui, eu abro mão de vender a 315, deixo o preço acelerar até, sei lá, 320, 332, que é onde a gente quer que chegue, e aí vendo lá em cima de novo e pego toda a descida, sem riscos, ganhando mais. A gente tem que pensar dessa forma. A gente tem que começar a pensar como o big player pensa, ganhar mais e correr menos risco. Nós, traders CPF, a gente pensa em correr mais risco e ganhar menos, infelizmente.
Não sejamos parte da estatística, pessoal. De forma nenhuma. O 315 está muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Você vê que ele está no preço, mas ele não consegue romper o preço. Vamos ver se desfazer agora ou não. 2.440 lotes. O vendedor está mantendo o preço. Você vê que o preço não passa dali. Vocês vão ver, se ele abrir mão, vai sumir aquela barra ali. Aí o preço vai dar uma acelerada, muito provavelmente ali, para 317, que é aqui, Mas você vê, não está ultrapassando, não está. O vendedor tá mantendo o lote de 2.600 contratos, pelo contrário, está colocando mais, E o que acontece com o preço? Vai para baixo. É isso que acontece quando o comprador não entra forte e o vendedor mantém. E aí vocês vão ver a aceleração do preço para baixo, que é muito mais forte. Olha aí, O comprador jogou para cima de 315 e deixou voltar, cara. Isso não é um absurdo. É um absurdo isso. O comprador nesse momento está inexistindo aqui, pessoal. Está inexistindo. Abriu mão da posição. Você vê como é que a gente mapeia o mercado. O 315 está muito brigado, está muito defendido. Muito defendido. O que a gente queria ver, pessoal? Rompendo com tudo num candle só isso daqui. Aí o próximo candle também, ele abre negativo e já toma uma pancada. E aí sim, ele se mantém acima do preço 315. Aí o 315, que era uma resistência CVO, uma defesa, duas defesas, três defesas, quatro defesas, cinco defesas. Então, se o candle rompe com tudo agora, rompe com tudo, inclusive o 300. Olha aí, exatamente isso. O próximo candle que eu quero ver lá em cima é um candle positivo, ele vem negativo por um período e já toma uma pancada do comprador. Você vê, agora a gente está com a score aqui de 2000 e 2000. Ele já tirou essa score. Mas ele tem que manter a agressão, ele tem que manter o TT verde. Ele tem que manter acima de 315, pessoal. Ele rompeu e está deixando voltar. Cara, isso é muito ruim. Isso é muito ruim, pessoal. Muito ruim. Botei R$700 aqui no bolso. Aí, vai voltar e vai tirar a gente. Aí, de novo abaixo dos 315. De novo abaixo dos 315. Vamos, comprador. Aparece. Olha, ele está com a score aqui de 3.360 contratos ao vendedor. Meu Deus. Esse vendedor não quer abrir mão da posição, pessoal. Não quer abrir mão dessa posição. Não quer abrir mão da posição. De novo, um volume muito maior do que os outros para subir, para romper o 315 e deixar voltar de novo. Não tem base um negócio desse, cara. Agora vai voltar. Agora vai voltar. Esse RLP aí, pessoal, tem até que estudar sobre ele aí. Tá? Esse agora vai tirar a gente. Eu tenho que entender o que é esse RLP aí. Eu sei que o RLP é região de liquidez, mas eu quero saber se o pessoal está sendo estopado nesse RLP aí. Compulsoriamente, eu quero dizer. Aí quando você assina lá, que você coloca o RLP ativo, você está dando autorização para a corretora estopar você
a partir de tal drawdown que você tiver. Tá? Então eu quero entender se... Não vou falar isso aqui agora porque eu quero entender. Mas eu acredito que seja isso. Ó, cara, não tá indo, velho. Não tá indo. Ó, agora ele pode fazer uma bipolaridade acima do 315, tá? Ó, tomou uma defesa, ok. Aí o comprador tem que aparecer, pessoal. Olha aí que maravilha. O que era uma resistência, agora nesse momento o preço está trabalhando acima dele. Então ele veio aqui, teve uma defesa, ou seja, o comprador apareceu nessa região falando que, ó, eu quero o preço daqui para cima. Olha que maravilha. É isso aí, ó. A tendência é que esse preço continue, tá, pessoal? O vendedor ainda com um lote muito grande aqui de 3.280 contratos. Tá chegando exatamente nesse nível de preço agora, tá? O vendedor mantém. A gente está protegido aqui no 314 com R$ 700. Ó, vamos ver se o vendedor vai abrir mão da posição. Fica ligado nessa score aqui, ó, de 3.240 contratos. O preço está exatamente nela, já bateu, já tomou uma defesa. E se o vendedor abrir mão, a gente vai ver ela desaparecer. Aí sim o preço dá uma acelerada para cima. Ou não, ele mantém, falou, ó, você passou, eu te dei um segundo de alegria, mas daqui o preço não passa. Vamos lá, vamos acompanhar para ver o que vai acontecer aí. Prestem atenção na escora, pessoal. Ela ainda está firme ali, ó. É a maior escora do book, olha aí, ó. E o preço não passa dela. Não é adivinhação, pessoal. A gente tem que entender o que é o mercado. Cara, o que é aquela barra grande ali? Aquela barra grande ali é uma barra, é um preço que tem apregoado 3.200 lotes ali para vender naquele preço. Então, se não tiver 3.200 compradores ou comprador para 3.200 lotes, esse preço não vai passar dali, tá? Ele vai vendendo 50, 60, olha aí, ó, o que está acontecendo agora, ó. O preço está voltando, por quê? Porque não passou dessa escora. Rompimento falso? Pode ser, mas vamos esperar. Aqui o bom, pessoal, de fazer o negócio certo é o seguinte. Cara, não tem sofrimento. Ou a gente vai no alvo, ou a gente sai com no mínimo R$ 700, tá? No mínimo R$ 700. Ó, vamos ver se o que era resistência vai realmente virar um suporte no 315. Vamos ver? Ó, chegou no 315, tomou uma pancadinha. Agora vamos ver se o comprador está ali no 315 defendendo essa posição. Não está. Não está. O vendedor quer ganhar essa posição, pessoal. Você vê que o preço para subir ele é cansado, demora. As pancadas para baixo são fortes, rápidas. Ok?
quer dizer o que para mim nesse momento que eu estou observando? Ó, a briga no 315 de novo, ó, o TT todo verde no 315, 316. Só que o vendedor tá ali também. O vendedor está ali também. E aí, pessoal, é briga de cachorro grande. É briga de Rottweiler com Pitbull. E eu quero estar no meio dessa briga? Não, senhor. Ó, estamos no 315 de novo. Nesse momento, tomou uma defesa, que é esse candle aqui positivo, que ele quer me dizer o seguinte: chegou no 315, tomou uma pancada ali do comprador, jogou ele para cima de novo. Só que automaticamente ele já abriu um candle negativo. Então, pessoal, tá muito brigado esse 315 realmente. O comprador jogou lá em cima no 317, deixou voltar, não continuou com as agressões aqui, ó, para romper essa escora de 3.200 contratos, tá? Ó, você viu, agora já abriu o candle abaixo do 315, então provavelmente a gente vai sair do trade agora, pessoal. Vamos ver como é que vai se portar agora. Ó, provavelmente vai tirar a gente. Rapaz, depois eu vou puxar o tempo que a gente ficou nesse trade aí. Ah, tá aqui, velho. Saímos, pessoal. 688 porque tem os custos da operação ali. Então, ó que sacanagem. Ó, tomou uma defesa muito grande ali e jogou de novo pro 315. Provavelmente esse preço vai subir de novo. Ó, muito grande essa defesa que tomou. Ó, agora vai embora. Provavelmente o vendedor vai abrir mão dessa posição e vai deixar o preço ir mais para cima. Ó, vai romper com tudo aí, ó. Vamos ver se ele vai chegar no nosso preço lá, que era o alvo, 322. Provavelmente vai. Era isso que eu queria ter visto, pessoal. Essa defesa. Ó, o comprador já saiu daqui, ó, o vendedor. Ó, vai deixar o preço passar. Não. Caralho, meu irmão. Olha que briga. Que briga, pessoal. Já fez uma score aqui, ó. Já escorou o preço.
Eu quero ver o final dessa briga. Nossa, cara, não passou, velho.